A paz do Senhor, amados, é fogo, é manto, é glória. Aleluia. Vimos nos últimos vídeos, né, a igreja recapitulando aqui, Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Vamos para a última igreja do capítulo 2, né, que é Tiatira, né? Então vamos ver o que significa. Meu nome é Pastor Wallace Kandahar e estamos no canal Pregadores do Evangelho Genuíno no YouTube. Também nós temos um grupo no YouTube, aliás no Facebook, temos o canal no YouTube. E desde já peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal para receber esses vídeos, né? E nós temos muitos outros falando sobre vários temas bíblicos e também sobre apócrifos, né? Vamos falar sobre tudo que se fala na teologia. Por que teologia é bom, por que teologia é ruim, tudo, tá bom? Então, nesse canal nós tratamos tudo, acontecimentos, o porquê que é, o porquê que não é, biblicamente falando. Seguindo sola escritura, né? Que é somente a escritura tem total autoridade. E isso ia, na época, contra uma igreja aí, né? E vocês vão ver que no canal eu uso umas siglas para as igrejas e vocês vão matar quais as igrejas que tem, tá bom? Então deixe seu like. Se você não gostar, você dê o seu dislike e diga o porquê em que a gente pode melhorar, tá bom? É um canal que não é de debate, é um canal de estudos, mas podemos dizer que você tem a liberdade para dar sua opinião. E se você está no Face, eu vendo esse vídeo no Face, dê o seu joinha, dê o seu gostei, dê a sua curtida, né? E compartilhe, certo? Tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, posteriormente, sempre vamos tirando as dúvidas. Então, Esmirna, vamos ver a igreja de Esmirna. No manual, aliás, Esmirna não, de Tiatira, que diz assim: Tiatira é a quarta igreja. Este polo comercial que ficava junto à estrada que levava ao Oriente não passa hoje de uma modesta aldeia. Tá vendo aí? Chamada Axa. Axa. A carta menciona objetos de barro, certo? E é possível que a indústria de cerâmica tenha florescido no local. Outro produto de destaque era a púrpura. Lídia, que recebeu Paulo em sua casa em Filipos, Atos 16:14, vinha de Tiatira e era vendedora de púrpura. É possível que ela tenha voltado para casa ajudando a organizar a igreja no local. Havia, ou seja, era uma líder da igreja também, né? Havia organizar a igreja no local. Havia, porém, em Tiatira uma mulher bem diferente de Lídia. Quem será? Estava afastando os membros da igreja da fé verdadeira e levando-os para o mau caminho. Quem será? Por causa de sua influência perniciosa e pela semelhança com a rainha que aparece no Antigo Testamento. Quem será? Foi apelidada de Jezabel. Nós temos um vídeo sobre isso, certo, amado? Procura aqui no canal se você é Jezabel, se você não é. Eita, é forte, né? Tem uns irmãos aí do manto dizendo que é forte. Então esta que vai aparecer aqui não é a Jezabel do Antigo Testamento. Ela foi apelidada, veja que agora surgiu uma palavra símbolo, certo? Para essa daqui. Mas esta adicionou coisas ao que a rainha tinha feito. Então vamos lá. Tiatira significa sacrifício de perfume ou castelo branco. Eita, aleluia.
No manual também diz que na cidade de Tiatira, onde hoje é Axa, na Turquia, meu Deus, na Turquia, certo? Moravam muitos trabalhadores especializados e as associações de trabalhadores realizavam jantares que tinham conexão com os cultos pagãos, alimentos sacrificados a ídolos. Veja sobre Pérgamo, os vídeos sobre Pérgamo. Essa era outra igreja bastante heterogênea, não era homogênea, certo? Sob vários aspectos. Gozava de boa saúde. No entanto, uma mulher influente na comunidade estava defendendo uma acomodação ao paganismo. Via que Jezabel era ao deus Baal, tá vendo? Com suas práticas idólatras e imorais, e muitos já haviam sido levados para o mau caminho. Certos cristãos haviam se envolvido a fundo com o mal, as coisas profundas de Satanás, certo? Talvez para demonstrar sua superioridade moral, ou então porque fazia uma falsa separação, comum num pensamento grego, entre a alma e o corpo. Né? Aqueles que continuavam fiéis recebem a promessa do poder e da presença de Cristo, a estrela da manhã. Veja em Apocalipse 22, 16. Jezabel, a perversa mulher do rei Acabe, veja 1 Reis 21, do 25 ao 26. Então vamos lá para ver o que aconteceu aqui em Tiatira, né? Veja lá, perfume, né? Castelo Branco, perfume. A apresentação de Cristo para essa igreja. E ao anjo da igreja em Tiatira escreve, ou seja, ao pastor da igreja lá, né? O líder que estava na frente. Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade. Certo? Olha só, é o que eu acho interessante no texto grego. Vamos ver aqui o que seria caridade. Vamos ver. Apocalipse, capítulo 2, versículo 19. Ágape. Meu Deus. Olha o que ele diz nessa versão. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Ou elogio. Nessa outra diz assim: eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço. Caridade aqui, ágape. Meu Deus, que seria ágape? Vamos ver aqui, meditando. Ágape, no grego, amor fraterno, de irmão, afeição, boa vontade, amor, benevolência, amor de atitude, banquete de amor. Tudo isso é ágape. Então, ágape não tem nada a ver com amor de sentimento, é um amor de atitude. Então, lá em João, quando Pedro diz assim, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Ágape. Aí Pedro diz: sim, Senhor. Eu sempre te amei, o Senhor sabe que eu lhe amo. Ele diz: então, apacente, tome atitude. Não é tão fácil assim. Aí quando fala assim, amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos, ele diz: eu digo outro mandamento: amarás o teu inimigo, orarás por quem persegue, e assim vai. Ele está dizendo o quê? Ágape, amor de atitude. Não precisa gostar, mas tem que tomar uma atitude de amor com aquela pessoa.
E aí vai brotando o sentimento. Então, isso é mais avançado do que você chegar a dizer. Por isso que fala serviço e aqui colocou caridade. Entendeu? Não está errado. Não está errado. Caridade é o amor na prática. Certo? É um ágape. Então, vamos lá. O teu serviço. Vamos ver a palavra serviço aqui. Meu Deus, é forte. Serviço de quê? De ministério. Eita, aleluia. Esperança daqueles que executam os pedidos de outros. Daqueles que, pelo pedido de Deus, proclamam e promovem. Tudo é o quê? Diacônia. Diaconia. Então, serviço aqui é de diácono. Tá vendo aí? Olha só, daqueles que pelo pedido de Deus proclamam e promovem religião entre os homens, do ofício de Moisés, olha, de diácono, diga aí, do ofício dos apóstolos, de sua administração. Aí as pessoas, não existe mulher diaconisa, não existe mulher que faz serviço desse não, irmão. Agora, se você não quer, a denominação não quer reconhecer, eu já falei, eu não estou falando por denominação nenhuma, nem pela minha, certo? Nem pela minha, é pela Escritura. Do ofício dos profetas, evangelistas, anciãos, etc. Então, você veja, tudo isso é diacônia. Olha, serviço daqueles que brindam aos outros os ofícios da afeição cristã. Na experiência, aqueles que ajudam a atender necessidades, seja pelo recolhimento ou pela distribuição de caridades. Distribuição de caridades, você não se lembra de obra social, não? Tá vendo aí? Ofício do diácono na igreja, lá em quarto. Você tá vendo aí? Mas tudo isso é diacônia. Serviço daqueles que preparam e ofertam alimento. Então, se eu pegar toda essa ideia aqui e analisar no contexto, eu vou ver que tudo isso bate. Menos, nesse contexto aqui, creio que o ofício de Moisés, ele não está falando, porque seria lá no Antigo Testamento, mas bate o do profeta, que Moisés era profeta. Bate também os serviços dos evangelistas, que ele está falando ao pastor da igreja, né? Aos anciões, os profetas. Só não bate o serviço do diácono diretamente, mas entra porque era uma igreja. Então tinha diáconos e tinha pessoas. Então o pastor, ministério e tal, serviço daquele que executa pedidos de outros. Diga aí, irmão, é forte quando você vai para a profundeza da Bíblia, certo? Então aqui ele diz, eu conheço isso. Olha só o que ele diz, eu conheço as tuas obras. Que obras? O ágape, na prática, caridade. Teu serviço, diacônia, vamos para a fé? Fé. Pistes. O que é? Convicção da verdade de algo. Eita, é forte. Fé. No Novo Testamento, de uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Geralmente com a ideia incluída, de confiança e fervor santo, nascido de uma fé e unido com ela, ou seja, a fé em você e você na fé. Relativo a Deus, a convicção de que Deus existe e é o Criador, governador de todas as coisas, o provedor e doador da salvação eterna em Cristo. Relativo a Cristo, referente a Ele, convicção ou fé forte e bem-vinda de que Jesus é o Messias, o Cristo, através do qual nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus, a fé religiosa dos cristãos,
fé com a ideia predominante de confiança ou confidência, seja em Deus ou em Cristo, surgindo da fé no mesmo. Fidelidade, lealdade, o caráter de alguém em quem se pode confiar. Tudo isso é a tua fé. Viu? O teu serviço, a tua perseverança. O pomone. O pomone, olha, estabilidade. Perseverança é aquela pessoa bate, desista e você está ali. Estabilidade. Você está parado, estável, no sentido de não se mexer para desistir da fé. Nesse sentido, não é você ficar parado sem fazer nada, como eu falei, tem que tomar atitude. Constância. Constância já fala de você andar em um passo só. Olha aí. Tolerância. Tolerar é relevar certas coisas e deixar para lá. E aí o que está faltando em alguns irmãos, viu? Que aqui tem endereço certo esse vídeo. Está faltando. Quando uns irmãos observam demais o defeito dos outros e não querem tolerar. E a Bíblia manda tolerar, viu? Vamos cuidado. Aí ele passa a sair da observância dos irmãos e ele passa a ser observado pela biloca de Deus. Vem os olhos de fogo. No Novo Testamento, há a característica da pessoa que não se desvia. Tem gente desviada, então volte para Jesus. De seu propósito e de sua lealdade, a fé e a piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. O problema é que está faltando isso em muitos cristãos. Pacientemente, firmemente, paciente, que espera por alguém ou algo lealmente. Que persiste com paciência, constância e perseverança. Né? Então, tudo isso é upomone, certo? Ou seja, perseverança. Aí ele diz, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Gente que dá fruto é uma alegria para Jesus, né? Então, amados, vamos para o 20. Aí é o elogio. Aí no 19 é o elogio. O 18 é a apresentação. Vamos para a crítica. Mas tenho contra ti, aí é uma crítica. O tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela não era, certo? Essa daqui não era. Não confunda com a mulher do rei Acabe. Ela imitava aquela de lá, mas não é aquela de lá, certo? Então muitos irmãos, sem um conhecimento, vejam o vídeo que está no nosso canal, falando sobre Jezabel, né? Você é Jezabel, né? Então, veja bem. Se essa fosse Jezabel, veja a época que Jezabel lá morreu e veja se bate com essa, pela data do Apocalipse. Não bate, irmão. Não bate, certo? Então, de lá para cá, Jezabel não era imortal, certo? Então, essa daqui, ela estava fazendo uma coisa que não estava cheirando bem as narinas do Senhor, certo? Então, além de ela praticar a idolatria, sacrifícios a ídolos, essas anomalias, ela também chegou a colocar outras coisas. Quer ver? Ensina e engana os meus servos para que se prostituam. Então, essa Jezabel do Novo Testamento, ela foi apelidada, certo? A gente chama ela de Jezabel aqui no texto, mas o nome dela não era esse não. Se omite porque foi uma mulher em que colocou uma vergonha dentro da igreja. Ela trouxe uma prostituição, uma poligamia, que estava cheirando mal. Aí Jesus disse, olha, ela se diz profetiza, eles toleram ela e ainda ensina. Olha, tem um contra ti o tolerares. Tolerares, que é Jezabel, mulher, que se diz profetiza, ensina e engana os seus servos. Não é só mulher não, esse caso aqui é mulher. Não é só mulher não.
Quando tem homens se prostituindo, fazendo coisa errada dentro da igreja, amados, tira. Sabe por quê? Tem irmão que diz, não julgue, para que não seja julgado. E aí eu entro com o raciocínio dele próprio. Ah, não é para julgar ninguém não, né, irmão? Não, a gente tem que ser servo e não sei o que e tal. Raciocínio comigo. Se eu não posso julgar ninguém, é ninguém mesmo. Não é assim, aquele que eu acho que deve ser julgado. Então, se não é ninguém, deixa aquele pastor adúltero fazer o adultério dele, não é assim? Não tá errado, mas não pode julgar ninguém. Essas pessoas logo dão por... Não pode porque é pecado. Não, meu amado, você não pode julgar. Quem tem que julgar é Deus, você acabou de falar. Então, amado, esse raciocínio está todo errado. Ninguém é ninguém. Sabe o que é que se deve fazer? É dizer, o líder é chegar dele e dizer, saia. Você não é pastor. Certo? Você não é pastor. Você não está se comportando como tal. Olha o que a Bíblia fala. Que se prostituem como do sacrifício da idolatria. Vamos pegar aqui em outra Bíblia para a gente dar uma checada na Jezabel de 1 Reis. É assim? 1 Reis 21. 1 Reis 21. Capítulo 21, versículo 25 e 26. Está aqui. Assim, é isso? É, 1 Reis 21, 25 e 26. Assim jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe, que foi capaz de se vender, ou seja, esse caráter foi mau caráter, né? Capaz de se vender e fazer o que era mal perante Yahvé, o Senhor, sendo instigado, provocado por Jezabel, sua esposa. Ele tomou atitudes horríveis, seguindo os ídolos, o exemplo de tudo quanto fizeram os amorreus, os quais Yahvé expulsou de diante dos filhos de Israel. Certo? E aí entra uma outra coisa. Esse Senhor com letra maiúscula aí, com o nome Yahvé. Senhor. Só tem. Você sabe que as nossas Bíblias, elas têm 11 pergaminhos que elas podem ter vindo deles, né? Originais, certo? Direto dos originais. Todos eles arqueologicamente comprovados. Como qualquer pergaminho que vem por aí, né? De Aristóteles e tantos outros. Então veja bem. Há pessoas que dizem que não pode se usar o nome Senhor, porque Senhor é Baal. Certo? Então, amados, tem que ver o contexto. No contexto de ídolo, sim, seria Baal. Aqui é o Senhor, o Eterno. Então, no grego é Adon. Adon. Tem nada a ver com Baal. Né? Então, em outro vídeo eu falo sobre essa questão do Senhor. Você veja que tem muita coisa para a gente explanar, né? Dei tempo para que se arrependesse de sua prostituição e não se arrependeu. Eis que porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Está vendo aí? E não se arrependeram das suas obras. Essa grande tribulação não é a dos últimos tempos. É a na cama. Né? Eis que porei na cama. Quer ver aqui? 22. Cama. Cleaner. Pequena cama, leito. Vou botar no leito. Tá vendo aí? Divã para reclinar-se nas refeições. Leito no qual um homem doente é carregado. Que também você vai ver no Novo Testamento ser chamado de esquife. Né? É o leito. É a maca. Eu vou botar no leito. Aí ele está dizendo aqui, ó. Eis que porém no leito. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação.
ia botar esta mulher no leito. Se não se arrependerem das suas obras. Tem um se bem grande aí. Se não se arrepender, eu vou botar no leito. Mas se arrependeu, não tem leito. Entendeu aí a questão? E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas, todas, saberão que eu sou aquele que sonda as mentes, onisciência, e os corações, onisciência, conhecimento do passado, do presente e do futuro, conhecimento total. E darei, isso é Cristo falando, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras, recompensa. Mas eu vos digo a vós e ao restante que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não poderei sobre vós. É um elogio, crítica ao mesmo tempo, né? Você veja que ele deu as críticas, né? Que ferirá de morte e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, aos que não fazem isso, eu não vou colocar outra carga. E o jugo é suave e o fardo é leve. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. Ele já veio? Não, então você tem que reter. É um conselho aqui. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, até o fim, certo? Até o fim será o quê? As minhas obras lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas os vasos do oleiro, e com a vara de ferro as regerá. Então, ao que vencer, vai reger, certo? Com vara de ferro. E serão quebradas como os vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã, certo? Inclusive, a anjo e estrela é símbolo de pastor, né? É símbolo de pastor também. Então, dar-lhe-ei, Jesus diz, dar-lhe-ei a estrela da manhã, né? É se referindo a pastor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu Deus, né? Então você veja que tem, Jesus é o supremo pastor, ele não ia dizer que ia dar ele para a pessoa, né? Então, ele ia se doar aqui? Não, ele já se doou. Então aqui pode ser o pastor, pode ser um líder, entendeu? Dar-lhe-ei a estrela da manhã, né? Então, outra vez aqui eu volto a dizer, aqui na latina é Lúcifer, dar-lhe-ei Lúcifer. Então, não é o nome próprio do diabo, certo? Então, qual é? Ele não é mencionado o nome dele, certo? Mas tem alguns escritos que depois a gente vai ver, que é segundo os apócrifos e tudo mais. Então, amados, vejam que nós temos aqui algo assim maravilhoso, né? Que nós podemos ver aqui algumas coisas, basicamente seriam as pressões, né, das igrejas. Os problemas que a igreja tinha são pressões, problemas internos com falsos mestres, problema de frieza espiritual, e assim a gente vai vendo algumas coisas que as igrejas tinham esses problemas, tá bom? Em Éfeso, ela é conhecida como, ela tem a época de 33 a 100 depois de Cristo. Ela é de caráter apostólica e amor decadente, certo? Estava caindo. Esmirna, ela é de 100 a 312, ela é uma igreja perseguida, certo? Então vá vendo aí se que tem até eventos aí falando de igreja perseguida. Pérgamo, né? Pérgamo, que a gente falou até aqui, eu estou fazendo um resumo do capítulo 2. Ela é uma igreja na época de 313 a 600, ela durou. Foi inaugurada de 313 a 600. Ela tem caráter de uma igreja mundana,
e do Estado. Ela estava ligada ao Estado. Então, né? Tiatira, de 600 a 1517, ela tem um caráter de uma igreja profana. Então, amados, se até o capítulo 12 aqui eu fiz o resumo, depois a gente vai ver o restante. Mas vamos, isso daqui é simbolicamente falando, certo? Elas representam, são bases de avaliações, existiram realmente, mas a gente tira lições dessas igrejas. Então hoje tem igreja apostólica com amor decaindo? Tem, certo? Tem igreja perseguida hoje? Tem, de maneira diferente, mas tem. Tem igreja mundana ligada à política, a Estado? Tem, infelizmente. Uma igreja profana, colocando, permitindo o pecado dentro? Tem. Então, tem que se fazer uma avaliação para cumprir o versículo de sai dela, povo meu, dessas daí. Certo? Tem que seguir a igreja cristã. Então, amados, estou aqui feliz com vocês por ter terminado este capítulo 2 e vamos iniciar o outro vídeo da igreja de Sardes, né? Então já vai ser Sardes. Então, amados, não se esqueçam de se inscrever no canal, tirar dúvidas, fiquem à vontade, tá bom? E vamos fazer isso conforme a vontade do Eterno. A paz do Senhor, e sempre estarei aqui, certo? Falando biblicamente a verdade. Tem respostas possíveis, certo? Apesar que algumas pessoas resistem à verdade. Eu não tenho a patente da verdade, mas sou mensageiro dela. Eu somente interpreto a verdade que Deus dá através de sua palavra. Amém? A paz do Senhor e graças a Deus.